Questionar é preciso. Olá, meus bons amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Questionar é Preciso. E nós estamos nos aproximando do Natal, não é? Que é a data em que comemoramos, ou pelo menos deveríamos comemorar, o nascimento de Jesus. Para aqueles que já não se lembram mais, a palavra Natal vem de natividade, vem de nascimento, que seria algo referente a todos nós, não é verdade? Mas com o tempo ela ficou exclusiva para se referir ao nascimento de Jesus. Mesmo que historicamente o dia 25 de dezembro não tenha a ver com o nascimento de Jesus, este foi o dia escolhido para a comemoração deste. E o que realmente importa, convenhamos, não é? É a intenção de todo esse movimento, de todo esse aparato, não é? Mas, convenhamos, nós sabemos que não é bem assim. Se tem alguém mais esquecido no Natal do que Jesus, alguém poderia me informar, por favor? Sim, claro, nós temos exceções, temos. Mas a grande maioria está realmente preocupada com os pratos que serão servidos, se vão estar bem decorados, se agradarão a todos os presentes, se as bebidas serão suficientes, não é mesmo? Qual roupa que eu vou usar, que o meu filho vai usar, como é que será, enfim, etc, etc, etc. E o que é pior ainda, tá? As estatísticas mostram como o índice de violência e morte aumenta no Natal, inclusive entre familiares. E nem vamos aqui citar qualquer motivo, porque todo mundo sabe muito bem por quê, não é? A verdade é que poucos de nós estamos imbuídos do sentimento de amor, de caridade, que são o carro-chefe da mensagem do aniversariante desse dia. E eu estou me referindo a quem? A Jesus, claro. Bem, a título de esclarecimento, o nosso canal, como todos sabemos, ele é voltado principalmente ao conhecimento das coisas transcendentais, do ser humano, da nossa evolução, do mundo em que vivemos, do mundo para onde vamos. Mas não podemos nos esquecer que o conhecimento sem a prática pode acabar resultando em letra morta, não é? Todo conhecimento que nós adquirirmos, sem que o coloquemos em prática, terá sido em vão. Por isso eu escolhi esta data próxima, um evento tão importante para a nossa trajetória humana na Terra, que é o nascimento de Jesus, para poder trazer este livro, cujo título é O Evangelho do Despertar, como um presente a todos nós. É uma reflexão profunda sobre os ensinamentos que este mestre nos deixou. Reflexão que nos levará a questionar a nossa postura diante de tais ensinamentos, perante aos outros, ao mundo e a nós mesmos. Nós somos cristãos de fato? Nós entendemos o recado que este mestre nos deixou? Ao autor Marco Antônio Ciciriello, minha gratidão eterna por um livro tão profundo em suas análises e tão necessário diante de tantos tropeços na vida pelos quais todos, eu imagino, passamos, sem exceção. A nossa gratidão também a esse mestre que não nos abandonou e jamais nos abandonará. Vamos ao livro? Livro O Evangelho do Despertar, por Marco Ciciriello. Parte 1. A missão de Jesus e o despertar do Cristo interior. Prólogo. Frequência, vibração, elevação. Existe uma linguagem que vai além das palavras. Ela vibra, pulsa, transforma. É a linguagem da frequência interior, do estado vibracional que define não apenas o que sentimos, mas o que somos. Jesus, com cada palavra, gesto e silêncio, nos ofereceu códigos de luz.
Não apenas ensinamentos, mas frequências elevadas capazes de ressoar dentro de nós e alterar o campo onde vivemos. Amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, servir com humildade, confiar na providência divina. Essas não são apenas virtudes espirituais. São tecnologias da alma, práticas que, quando vividas com verdade, elevam nossa frequência, purificam nossa vibração, transformam nossos pensamentos em luz, nossas emoções em paz e nosso corpo em templo. A ciência já reconhece. Nossos pensamentos e emoções geram campos energéticos, afetam nosso sistema nervoso, imunológico, celular. A vibração que sustentamos internamente se reflete em nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso mundo. Jesus sabia disso. Por isso, curava não apenas com um toque, mas com presença. Sua vibração era medicina, sua frequência era amor em estado puro. E nós? Somos convidados a acessar esse mesmo estado. Não como ideal distante, mas como realidade possível. Quando silenciamos, amamos, perdoamos, servimos, nossa alma se alinha, nossa vibração se eleva, nosso corpo responde, nosso mundo muda. Este livro é um convite a essa elevação, a lembrar que o reino de Deus começa como frequência e se revela como vida transformada. Porque no fim, Jesus não veio apenas para nos salvar, veio para nos ensinar a vibrar com Ele, a elevar nossa consciência até a verdade que cura. Primeira parte. Aos que ousam olhar para dentro e descobrir que o divino nunca esteve fora. Prefácio. Há uma luz que habita em ti, silenciosa, discreta, mas eterna. Ela não depende de crenças, dogmas ou tradições. Ela é tua essência. Este livro não é sobre religião. É sobre revelação. Não é sobre seguir. É sobre despertar. A frase que acende esta jornada: a missão de Jesus não era gerar cristãos, mas novos cristos. É mais que provocação. É convite. Convite a olhar para dentro, a romper os véus da ilusão, a reconhecer que o divino não está fora, mas pulsa em cada batida do teu coração. Jesus não veio para ser adorado. Ele veio para ser compreendido. Ele veio para mostrar que o reino de Deus não é um lugar distante, mas um estado de consciência. Cada capítulo deste livro é uma chave, uma porta que se abre para o mistério da tua própria alma. Aqui, a missão de Jesus é revelada como um chamado à evolução, à lucidez, à compaixão. E tu és parte dessa missão. Tu és a continuação. Tu és o Evangelho vivo. Ao longo destas páginas serás convidado a silenciar, a amar, a perdoar, a servir, a ver com os olhos do Espírito, a viver com autenticidade. Não há exigência de perfeição, apenas de presença. Não há promessa de céu futuro. Há revelação do seu céu interior. Este livro é um espelho, e ao olhar para ele, talvez tu vejas algo que sempre esteve aí: o Cristo em ti. Porque no fim, a maior descoberta espiritual não é sobre quem foi Jesus, é sobre quem tu és. Capítulo 1. O chamado da luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A chegada da luz. Ele não veio com coroas, nem com exércitos, não nasceu em palácios, nem foi recebido por reis. Veio como criança frágil, envolta em simplicidade,
mas carregava em si a luz que poderia transformar o mundo. Jesus não era apenas um mestre, era um farol. Sua presença entre os homens era como o sol que rompe a madrugada, como o fogo que aquece o frio da alma, como a estrela que guia os navegantes perdidos no mar da existência. Ele não veio para fundar religiões, ele veio para acender consciências. Luz que revela. A luz de Jesus não era feita de dogmas nem de rituais vazios. Era feita de verdade, compaixão e coragem. Onde ele passava, revelava. Revelava o que estava escondido, o que estava esquecido, o que estava adormecido dentro de cada ser humano. Sua luz não era para ser admirada, era para ser refletida. Ele não dizia, adorem-me. Ele dizia, sigam-me. E seguir Jesus não é caminhar atrás de um homem, mas caminhar em direção à própria essência. Luz que desperta. Há uma luz em cada um de nós, uma centelha silenciosa, muitas vezes sufocada pelas vozes do mundo, pelas dores da vida, pelas ilusões do ego. Jesus veio para despertar essa luz, para lembrar que somos mais do que carne e osso, mais do que nomes e histórias. Nós somos filhos da luz, herdeiros da eternidade. Ele olhava nos olhos dos esquecidos, dos rejeitados, dos pecadores e via ali o brilho do divino. Não julgava, despertava. Ele não condenava, curava. O convite à iluminação. O chamado de Jesus não era para que o seguíssemos cegamente, mas para que enxergássemos com clareza. Ele nos convidava a olhar para dentro, a encontrar o reino de Deus que está em nós. A iluminação não é um privilégio dos santos, mas um direito de todos os que escolhem amar, perdoar, servir. A luz não é um prêmio, é uma lembrança. Uma lembrança de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tornar-se luz. Jesus não veio para ser o único iluminado. Ele veio para acender outros. Como uma vela que acende outra sem perder o seu brilho, ele tocava almas e as tornava faróis. Ser cristão, no sentido mais profundo, não é apenas crer em Jesus. É tornar-se como ele. É viver com a mesma luz, com o mesmo amor, com a mesma entrega. Somos seres espirituais de passagem por esse plano da vida a fim de adquirir experiências que nos elevem no trabalho contínuo da evolução. O chamado da luz é eterno. Ecoa em cada coração que busca sentido, em cada alma que deseja transcender. Jesus ainda chama, não com palavras, mas com o silêncio que toca fundo. Ele nos convida a despertar, a acender a chama, a iluminar o mundo com a luz que já habita em nós. Porque, no fim, a missão de Jesus não era gerar seguidores, mas revelar criadores. Não era formar devotos, mas despertar deuses adormecidos. A luz está em ti. Acende-a. Capítulo 2. O elo perdido com o Criador. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. A ilusão da separação. Por séculos o homem buscou Deus nas alturas, nos templos de pedras, nos ritos complexos, como se o Criador habitasse longe, inalcançável, como se fosse preciso intermediários para tocar o sagrado. Mas essa distância é miragem. A separação é invenção da mente, não realidade do espírito. O Criador nunca esteve ausente. Foi o homem que se ausentou de si. Jesus veio para romper essa ilusão, para mostrar que o véu entre o humano e o divino é tecido por medo, por culpa, por ignorância e que pode ser rasgado pela verdade. A presença silenciosa. Deus não grita. Ele sussurra no silêncio da alma desperta. Está na brisa suave, no olhar compassivo, na lágrima sincera, no gesto de amor.
Jesus não ensinava a buscar Deus fora, mas a reconhecê-lo dentro. Ele dizia: o Pai está em mim e eu no Pai. E também: vós sois deuses, não por arrogância, mas por lembrança. A presença divina é constante, mas só é percebida por olhos que aprenderam a ver com o coração. Reconectar-se, o retorno ao lar. Reconectar-se ao Criador não é um ato religioso, é um retorno ao lar interior. É lembrar que somos filhos, não servos. É deixar de temer e começar a confiar. Jesus não veio para criar pontes artificiais, mas para revelar a ponte que já existe. Ela é feita de consciência, de amor, de verdade. A oração que ele ensinou não era um ritual, mas um diálogo íntimo. Pai nosso, não Deus distante, mas Pai presente. Não Senhor dos céus, mas companheiro da alma. O Criador em nós. O grande mistério revelado por Jesus é que o Criador não está apenas acima, está dentro. Cada ser humano carrega em si a imagem e semelhança do divino, não como forma, mas como essência. A centelha divina pulsa em cada coração, esperando ser reconhecida, despertada, vivida. Jesus não veio para monopolizar essa verdade, mas para compartilhá-la, para dizer: o que eu faço, vós também fareis, e ainda mais. O silêncio como portal. Para ouvir o Criador é preciso silenciar. Silenciar o ruído do mundo, as vozes do ego, as distrações da matéria. Jesus se retirava para orar, não para fugir, mas para mergulhar. Ele sabia que o sagrado não grita, ele se revela no íntimo. A reconexão começa quando paramos de buscar fora e começamos a escutar dentro. O elo nunca foi quebrado. O elo com o Criador nunca foi perdido, ele foi apenas esquecido. Jesus veio como lembrança viva, como mapa do retorno, como espelho da verdade. Ele não queria ser o único a falar com Deus. Ele queria que todos soubessem que pode fazê-lo, sem medo, sem culpa, sem intermediários. Porque o Criador não está longe. Ele está em cada respiração, em cada batida do coração, em cada gesto de amor. Capítulo 3. A centelha divina em nós. Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmos 82, 6. O mistério da essência. Há algo em nós que não envelhece, não se corrompe, não morre. Algo que não é corpo, nem mente, nem nome. É essência, é luz. Essa centelha divina é o sopro do Criador, a assinatura do Eterno em cada alma humana. Não está fora do alcance, está no centro do ser. Silenciosa, mas viva. Pequena, mas infinita. Jesus veio para revelar esse mistério. Não como doutrina, mas como experiência. Ele não dizia apenas: creiam em mim. Ele dizia: sejam como eu. A chama que não se apaga. Mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas quedas mais profundas, a centelha permanece. Ela pode ser encoberta por dor, por medo, por esquecimento, mas nunca, jamais extinta. Jesus tocava os esquecidos, os rejeitados, os pecadores e reacendia essa chama com um olhar, uma palavra, com um gesto. Ele via além das máscaras, além das feridas, além das histórias. Ele via o divino em cada um. O potencial do Cristo interior. A centelha é a semente. E toda semente carrega o potencial da árvore inteira. Dentro de nós está o Cristo em gestação, esperando ser nutrido, cultivado e revelado. Jesus não veio para ser o único iluminado.
Ele veio para mostrar que todos podem ser, que o reino de Deus não é um lugar, mas um estado de ser. Ser Cristo é viver com consciência, com compaixão, com coragem. É permitir que o divino se manifeste em cada pensamento, em cada ação, em cada silêncio. O caminho da revelação. Revelar a centelha é um caminho. Não se trata de alcançar algo novo, mas de remover o que nos impede de ver o que já é. É um processo de desapego, de purificação, de retorno. Jesus dizia: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Ver com olhos bons é ver com os olhos despertos, com olhos que reconhecem o divino em tudo. A centelha nos outros. Reconhecer a centelha em si é também reconhecê-la nos outros. Nos que amamos, nos que nos ferem, nos que nos desafiam. Jesus via o divino até na cruz. Perdoava porque compreendia, amava porque via além. A centelha divina é o ponto de união entre todos os seres. É o que nos torna irmãos, não por sangue, mas por luz. Tornar-se luz. A missão de Jesus era reacender o fogo sagrado que habita em cada coração humano. Não para que o adorássemos, mas para que nos tornássemos como ele. A centelha é convite, é promessa, é destino. Tornar-se luz é viver a verdade da própria essência, é deixar que o Cristo interior floresça, não como figura, mas como força. Porque, no fim, não somos apenas seguidores da luz, nós somos portadores dela. Capítulo 4. A jornada da evolução. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. O caminho não é reto. A evolução não é uma escada, é um labirinto de descobertas, de quedas e renascimentos. Não se trata de subir, mas de aprofundar. Jesus não ofereceu atalhos, ofereceu passos. Cada ensinamento seu era uma pedra no caminho, cada gesto uma direção. Ele não prometeu facilidade, mas plenitude. Não disse: venham e serão poupados, mas venham e serão transformados. Crescer é desaprender. Evoluir é desaprender o que nos ensinaram sobre separação, sobre medo, sobre culpa. É desfazer os nós que nos prendem ao ego, às ilusões, às máscaras. Jesus ensinava com parábolas, porque a verdade não se impõe, a verdade se revela. E cada revelação é um passo na jornada, um véu que cai, uma luz que acende. A evolução é interna, não se mede por conquistas, mas por consciência. A dor como mestre. Toda jornada tem espinhos. Toda alma que desperta sangra. Mas Jesus mostrou que a dor não é castigo, é lapidação. Na cruz, ele não apenas sofreu, ele transcendeu. Transformou o sofrimento em compaixão, a morte em vida, a perda em entrega. A dor, quando acolhida, se torna portal. Evoluir é atravessar esse portal com fé e coragem. A liberdade do espírito. A verdadeira evolução não é acumular saberes, mas libertar-se das amarras. Jesus libertava os presos da alma, os que viviam sob o jugo da culpa, do medo, da exclusão. Ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar-se é reconhecer que somos mais do que o que nos disseram, mais do que o que nós pensamos, mais do que o que tememos. Somos espíritos em expansão, luz em movimento, vida em ascensão. A jornada é infinita. Não há ponto final na evolução. Cada conquista é um novo começo, cada despertar é um novo horizonte. Jesus não veio para concluir, ele veio para iniciar, para acender o fogo da busca, da transformação, da transcendência. A jornada é eterna, porque o Espírito é eterno.
E cada passo nos aproxima do que sempre fomos, seres divinos em processo de lembrança. Caminhar com propósito. A jornada da evolução é pessoal, mas também é coletiva. Cada alma que desperta acende luzes no caminho dos outros. Jesus não caminhou sozinho, ele convidou. Convidou a amar, a servir, a crescer. E hoje o convite permanece, não para seguir um caminho pronto, mas para construir o próprio caminho com os tijolos da consciência. Porque evoluir é viver. E viver é tornar-se cada vez mais próximo da luz que nos criou. Capítulo 5. O reino invisível. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Um reino sem fronteiras. Não há muros, não há tronos, não há bandeiras no reino que Jesus anunciou. É um reino sem geografia, sem política, sem poder terreno. É o reino da essência, da verdade, da paz que não depende de circunstâncias. Jesus não veio para governar territórios, ele veio para despertar consciências. Seu reino não se impõe, se revela. Não se conquista, se reconhece. O reino está em nós. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é uma chave. Abre portas que não são físicas, mas espirituais. Jesus não apontava para o céu como destino, mas para o coração como origem. O reino é estado de ser, não lugar de chegada. Está presente quando há amor, quando há compaixão, quando há verdade. Ver com os olhos da alma. O reino invisível não se vê com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. É preciso silenciar para enxergar, desapegar para sentir, despertar para habitar. Jesus falava em parábolas porque o reino não pode ser descrito, apenas vivido. É como o vento, não se vê, mas se sente. É como o perfume, não se toca, mas se percebe. O reino é presença. Estar no reino é estar presente. Presente em si, no outro, no agora. É viver com consciência, com gratidão, com entrega. Jesus vivia o reino em cada gesto, no toque que curava, na palavra que libertava, no silêncio que acolhia. Ele não esperava o céu, ele encarnava o céu. Reino é estado de paz. No reino invisível não há guerra interior, há reconciliação. Não há medo, há confiança. Não há julgamento, há compreensão. Jesus dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz não é ausência de conflito externo, mas presença de harmonia interna. É o descanso da alma que encontrou o seu lar. Habitar o invisível. O reino invisível é o destino de todos, mas também o ponto de partida. Está ao alcance de quem escolhe amar, de quem escolhe servir, de quem escolhe despertar. Jesus não veio para nos levar ao céu. Ele veio para trazer o céu à terra, à carne, à consciência. Habitar o reino é viver como ele viveu, com humildade, com luz, com propósito. Capítulo 6. A brevidade da vida. A vida do homem é como a relva, floresce como a flor do campo, o vento sopra sobre ela e ela desaparece. Salmo 103, 15, 16. O sopro da existência. A vida é breve, não como castigo, mas como convite. Um sopro entre dois mistérios, um instante entre o nascer e o partir. E Jesus sabia disso. Por isso, cada passo seu era cheio de propósito, cada palavra carregada de eternidade. Ele não desperdiçava tempo com vaidades, não se perdia em disputas. Vivia com intensidade, com presença, com amor. O tempo como mestre. O tempo não espera. Ele passa como rio, como vento, como luz. E cada segundo é uma semente. Pode ser plantada com amor ou deixada cair no esquecimento.
Jesus nos ensinou a viver agora. Não vos preocupeis com o amanhã, ele dizia, porque o amanhã é miragem e o agora é milagre. A urgência do despertar. A brevidade da vida é um chamado à consciência, à transformação, à evolução. Não estamos aqui para acumular, mas para despertar. Não para conquistar o mundo, mas para conquistar a alma. Jesus não veio para prolongar a vida, ele veio para dar-lhe sentido. E sentido não se mede em anos, mas em luz. A morte como portal. A morte não é fim, é passagem. Não é perda, é retorno ao mundo espiritual de onde partimos. Jesus não fugiu da morte, abraçou-a como parte da missão, como portal para a vida verdadeira. Ele nos ensinou que morrer é nascer de novo, que partir é reencontrar, que o corpo é vestimenta, mas o espírito é eterno. Viver com propósito. Viver é mais do que existir. É escolher, é sentir, é crescer. Cada dia é uma página em branco, cada encontro uma oportunidade de amar, cada dor uma chance de evoluir. Jesus vivia com propósito. Sabia que o tempo era curto, mas a missão imensa. E nós, que seguimos seus passos, somos chamados a viver com a mesma intensidade, com a mesma entrega, com a mesma luz. O tempo é sagrado. A vida é breve, mas pode ser infinita em significado. Cada instante vivido com amor é eternidade em forma de momento. Jesus não veio para nos ensinar a temer a morte, mas a honrar a vida, a viver com coragem, com compaixão, com consciência. Porque, no fim, não importa quanto tempo temos, mas o que fizemos com ele. A brevidade da vida é bênção, é lembrete, é chamado. E o chamado, é claro, desperta, ama, evolui. Capítulo 7. Crescer é servir. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. A grandeza invertida. No mundo, crescer é subir, é conquistar, acumular, dominar. Mas no reino que Jesus revelou, crescer é descer, é ajoelhar-se diante da dor alheia, é estender a mão ao caído, é lavar os pés dos que caminham ao nosso lado. Jesus, o mestre dos mestres, não se sentou em tronos, ajoelhou-se com uma bacia e uma toalha, e ali, no gesto mais simples, revelou a essência do divino. O serviço como caminho. Servir não é submissão, é transcendência, é sair do pequeno eu e entrar no grande nós. Cada ato de serviço é uma oração silenciosa, uma oferenda viva, uma ponte entre almas. Jesus servia com o olhar, com o toque, com a escuta. Ele não apenas falava sobre amor, ele o encarnava. A humildade como força. A humildade não é fraqueza, é força que não precisa provar nada. É grandeza que não grita, mas transforma. Jesus era humilde, não porque se achava menor, mas porque sabia que o verdadeiro poder é aquele que se oferece. Ele dizia: eu estou entre vós como quem serve. E ali, entre os pobres, os doentes, os esquecidos, ele se tornava rei, não por título, mas por essência. O serviço como evolução. Crescer espiritualmente é servir com o coração desperto, é enxergar o outro como extensão de si, é compreender que cada gesto de cuidado é um passo na jornada da alma. Jesus curava, sim, mas antes de curar, ele acolhia. Antes de ensinar, ele escutava. Antes de transformar, ele amava. Servir é amar em movimento, é espiritualidade encarnada. O outro como espelho. Ao servir o outro, nós servimos a nós mesmos.
porque o outro é espelho, é reflexo, é parte do mesmo todo. Jesus via o divino em cada rosto, em cada história, em cada dor. Ele não fazia distinções. Ele via irmãos, não estranhos. E, ao servir, revelava o Cristo que habita em todos. A missão do amor em ação. Crescer é servir, não como obrigação, mas como expressão da luz interior. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E nesse serviço revelou o caminho da verdadeira evolução. Porque no fim, não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas pelo que oferecemos. Servir é amar com as mãos, com os pés e com o coração. E quem serve, cresce. Quem cresce, ilumina. Quem ilumina, transforma o mundo. Capítulo 8. O Cristo interior. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O Cristo como espelho. Jesus não veio para ser adorado, ele veio para ser compreendido, não como um ser distante, mas como um reflexo do que podemos ser. Ele caminhava entre os homens, mas sua essência transcendia o tempo. Era humano, sim, mas também era divino. E sua missão era revelar que essa divindade não era exclusiva, mas compartilhada. O Cristo não é apenas nome, é estado de consciência. A presença silenciosa. Dentro de cada ser humano há uma presença silenciosa, uma luz que não se apaga, uma força que não se impõe, mas que transforma. Essa presença é o Cristo interior. Não é dogma, nem doutrina. É essência. Jesus não veio para monopolizar essa luz, mas para acendê-la em todos, como vela que acende vela sem perder o seu brilho. Tornar-se Cristo. Tornar-se Cristo não é tornar-se perfeito, mas tornar-se consciente. É viver com compaixão, com coragem, com verdade. É olhar o mundo com os olhos do amor, agir com as mãos da paz, falar com a voz da sabedoria. Jesus dizia: o que eu faço, vós também fareis. Não como uma metáfora, mas como sendo um convite. Ser Cristo é viver o divino na carne, é encarnar a luz em cada gesto humano. A chama da transformação. O Cristo interior é chama, às vezes tímida, às vezes intensa, mas sempre presente. Essa chama transforma dor em compaixão, medo em fé, ego em entrega. Jesus não veio para mudar o mundo de fora, ele veio para acender o mundo de dentro. E cada alma que desperta essa chama torna-se farol, torna-se ponte, torna-se cura. O Cristo em tudo. Ver o Cristo em si é também vê-lo no outro, no amigo, no inimigo, no santo, no pecador, no forte e no frágil. Jesus via o divino em todos, não porque ignorava as falhas, mas porque enxergava além delas. O Cristo interior é o olhar que compreende, o coração que acolhe, a alma que não julga. A missão de ser luz. O Cristo não é apenas uma figura histórica, é uma possibilidade viva. Jesus não veio para ser único, ele veio para ser o primeiro de muitos. Veio para mostrar que o divino não está fora, mas dentro. Despertar o Cristo interior é a missão mais elevada da alma, é viver com propósito, com presença, com plenitude. Porque no fim, não somos apenas seguidores da luz, nós somos portadores dela. E quando o Cristo desperta em nós, o mundo inteiro começa a se transformar. Capítulo 9. O despertar da consciência. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A consciência adormecida. A humanidade dorme, não o sono do corpo, mas o sono da alma. Dormimos quando vivemos no automático, quando repetimos sem refletir, quando sentimos sem compreender. Jesus veio como despertador, não para perturbar, mas para libertar.
Sua voz não era apenas ensinamento, era chamado, chamado à lucidez, à presença, à verdade. Ver além da matéria. Despertar é isso, ver além. Além da aparência, além da forma, além do mundo visível. Jesus via o invisível, via o coração por trás da palavra, da dor por trás da máscara, a luz por trás da sombra. Ele não curava apenas doenças, ele curava percepções, transformava o olhar, revelava o essencial. Despertar é isso, ver com os olhos da alma. A expansão da consciência. A consciência desperta não se limita, ela se expande. Abraça o outro como parte de si, compreende o universo como extensão do espírito. Jesus falava do reino, mas também falava do eu que precisa morrer para renascer, do eu que precisa se esvaziar para se preencher. Despertar é deixar de ser prisioneiro do ego e tornar-se livre na essência. A verdade que liberta. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Sim, mas que verdade? A verdade de que somos luz, de que somos eternos, de que somos filhos do Criador. Jesus não impunha verdades, ele revelava. E cada revelação era uma chave, uma porta, um voo. Despertar é aceitar essa verdade não como crença, mas como experiência. A consciência como cura. A maior cura é o despertar. Porque quando a consciência se expande, o medo se dissolve, a culpa se transforma, a dor encontra sentido. Jesus curava com palavras, com silêncio, com presença. Ele não apenas tocava corpos, ele tocava almas. E ao tocar, despertava. O chamado à lucidez. Despertar é viver. Viver com olhos abertos, com o coração atento, com o espírito livre. Jesus não veio para criar seguidores cegos, mas para formar seres lúcidos, seres que pensam, que sentem, que escolhem. O despertar da consciência é o início da verdadeira vida. É o ponto de partida para a evolução, para o amor, para o Cristo interior. Porque no fim não há milagre maior do que acordar para quem realmente somos. Capítulo 10. A missão continua. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. A chama que não se apaga. Jesus partiu, mas sua luz permanece. Não em monumentos, mas em corações que escolheram despertar. Sua missão não terminou na cruz, ela começou ali, porque a cruz não foi fim, foi semente. E essa semente germina em cada alma que escolhe amar, que escolhe servir, que escolhe evoluir. A missão é nossa agora. Conforme dito anteriormente, a missão de Jesus não era gerar cristãos, mas novos Cristos. Seres que encarnam o divino, que vivem com consciência, que transformam o mundo com compaixão. Ele nos mostrou o caminho, mas não o percorreu por nós. Deu-nos as chaves, mas cabe a nós abrir as portas. A missão é nossa agora, não como peso, mas como privilégio. Ser luz no mundo. Vós sois a luz do mundo, não por mérito, mas por essência. Ser luz é viver com propósito, com presença, com verdade. É ser ponte entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, entre o amor e a ação. Jesus foi essa ponte e agora somos convidados a ser também. A missão é viva. A missão não está nos livros, está nos gestos. Não está no passado, está no agora. Cada palavra que cura, cada silêncio que acolhe, cada escolha que eleva é missão em movimento.
Jesus não nos deixou regras, ele deixou exemplos. E cada exemplo é um convite à encarnação do divino. Caminhar com consciência. A missão continua em cada passo consciente, em cada olhar compassivo, em cada alma que desperta. Não é preciso ser perfeito, é preciso ser verdadeiro. Não é preciso saber tudo, é preciso amar mais. Jesus não exigia santidade, ele inspirava humanidade elevada. E essa humanidade é nossa vocação. O Evangelho vivo. O Evangelho não é apenas texto, é vida. É o Cristo que se manifesta em cada ser desperto, em cada alma que escolhe ser luz. A missão continua em ti, em mim, em todos que compreendem que seguir Jesus é tornar-se como Ele. Porque, no fim, a maior homenagem que podemos prestar ao Mestre não é adorá-lo, é encarnar a sua luz. A missão continua e o mundo espera por novos Cristos. Segunda parte. O caminho do novo Cristo. Capítulo 11. Silêncio, o portal da presença. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 15:16. O silêncio que fala. Há um silêncio que não é vazio, mas plenitude. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Jesus conhecia esse silêncio. Retirava-se das multidões, dos ruídos, dos discursos, não para fugir, mas para mergulhar. Ali, no espaço entre os pensamentos, ele encontrava o Pai, não em palavras, mas em comunhão. A voz que habita o silêncio. O Criador não grita, ele sussurra. E para ouvir esse sussurro é preciso silenciar. Silenciar o mundo, silenciar o ego, silenciar a pressa. Jesus não ensinava apenas com palavras, ele ensinava com pausas. Com o tempo que dedicava à solitude, com o espaço que criava para o invisível. No silêncio a alma escuta. No silêncio, o Cristo interior desperta. O silêncio como espaço sagrado. O silêncio é templo, não feito de pedra, mas de presença. É o lugar onde o espírito respira, onde a consciência se expande, onde o amor se revela. Jesus não precisava de altares, ele fazia do silêncio seu altar. E ali, em comunhão com o invisível, renovava a sua missão. Escutar é despertar. Escutar não é apenas ouvir sons, é perceber o que está além deles. É sentir o que não se diz, é compreender o que não se explica. Jesus escutava com o coração, escutava a dor não dita, a fé tímida, o clamor silencioso das almas. E ao escutar, ele curava, porque escutar é amar. O silêncio como cura. Há dores que não precisam de palavras, elas precisam de silêncio. Silêncio que acolhe, que respeita, que transforma. Jesus curava com o toque, mas também com o silêncio, com a presença que dizia: eu estou aqui, eu vejo, eu compreendo. O silêncio é bálsamo, é espaço onde a alma pode respirar. Habitar o silêncio. Habitar o silêncio é habitar a presença, é estar inteiro, é estar desperto, é estar em comunhão. Jesus nos ensinou que o silêncio não é fuga, é retorno. Retorno ao centro, à essência, ao divino. Porque no fim não é no barulho que o Cristo interior se revela, é na quietude. E quem aprende a silenciar, aprende a escutar o eterno. Capítulo 12. Amor, a linguagem do Espírito. Nisto conceberão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. João 13:35. O amor que transcende. O amor que Jesus ensinou não cabe em definições humanas, não é posse, não é troca, não é desejo,
é entrega, é presença, é luz. É a linguagem do Espírito, a vibração do divino, a essência do Cristo interior. Jesus não apenas falou sobre amor, ele foi amor em carne. Amar é tornar-se divino. Amar é transcender o ego, é dissolver fronteiras, é reconhecer o outro como extensão de si. Jesus amava os esquecidos, os rejeitados, os que ninguém queria tocar. Seu amor não fazia distinções, fazia pontes. Amar como ele amou é tornar-se divino. É encarnar o Cristo interior em cada gesto, em cada silêncio, em cada escolha. O amor que cura. O amor cura. Não porque resolve, mas porque acolhe. Jesus curava com o olhar, com a escuta, com a compaixão. Ele não perguntava se mereciam. Ele simplesmente amava. Porque o amor verdadeiro não julga, não exige, não condiciona. Ele simplesmente é. O amor como caminho. Amar é o caminho, não há outro. Jesus não ofereceu mapas, ele ofereceu o amor como bússola. Quem ama está no caminho. Quem ama já chegou. Porque o amor é o próprio reino, é a própria missão, é a própria evolução. O amor que vê. Amar é ver. Ver além das máscaras, além das feridas, além das histórias. Jesus via o divino em todos e, ao ver, despertava. O amor é o olhar que compreende, a escuta que acolhe, a presença que transforma. Amar é ser luz. Amar é ser luz, é viver o Evangelho com o coração aberto, com a alma desperta, com o espírito livre. Jesus nos ensinou que o amor é a linguagem que o Espírito entende. É o verbo que o céu fala. É o caminho que o Cristo percorre. Porque no fim não seremos lembrados pelo que sabemos, mas pelo que amamos. Capítulo 13. Perdão, a liberdade da alma. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O perdão que transcende. Perdoar não é esquecer, não é justificar, não é fingir que não doeu. Perdoar é transcender, é libertar-se da prisão do ressentimento, do peso da mágoa, do veneno da vingança. Jesus perdoou na cruz, no ápice da dor, no auge da injustiça. Ele escolheu a liberdade, porque o perdão é voo. É a alma que se recusa a viver acorrentada. A cura que vem de dentro. O perdão cura, não porque muda o passado, mas porque transforma o presente. Jesus não esperava arrependimento, ele oferecia compaixão. Ele sabia que o perdão não depende do outro, mas da decisão interior de não perpetuar a dor. Perdoar é dizer: eu escolho a paz. Eu escolho a luz. Eu escolho seguir livre. O perdão como ato divino. Perdoar é divino. É tocar o coração do Criador dentro de si. Jesus não perdoava por fraqueza, ele perdoava por força. A força de quem ama além da dor, de quem compreende além da ofensa. O Cristo interior se revela quando escolhemos perdoar, porque o perdão é amor em sua forma mais elevada. A liberdade que o perdão traz. Guardar mágoa é carregar um peso morto, é viver preso ao que já passou, é reviver feridas que já deveriam ter cicatrizado. Jesus nos ensinou que a alma livre é aquela que perdoa, não por obrigação, mas por sabedoria. Perdoar é libertar o outro, mas, acima de tudo, libertar a si mesmo. Perdão como caminho. O caminho espiritual é feito de escolhas, e o perdão é uma das mais difíceis, mas também das mais transformadoras. Jesus não nos pediu perfeição, mas compaixão. E perdoar é compaixão em ação.
É reconhecer que todos estamos em processo, que todos erramos, que todos podemos recomeçar. A alma que escolhe voar. Sim, perdoar é voar. É deixar para trás o que pesa, o que fere, o que prende. Jesus nos mostrou que o perdão é a chave da liberdade espiritual. Porque, no fim, não há evolução sem perdão, não há amor sem compaixão, não há Cristo interior sem libertação. A alma que perdoa é a alma que escolhe ser livre. Capítulo 14. Coragem, a fé em movimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A coragem que vem da alma. Coragem não é bravura externa, é força interna. É a alma que se levanta, mesmo quando o corpo treme. Jesus caminhou entre perigos, entre rejeições, entre ameaças, mas nunca recuou. Porque sua coragem não vinha do mundo, vinha do Espírito. Ele sabia quem era. E quem sabe quem é, não se curva ao medo. Fé que se move. A fé não é estática, é movimento. É passo dado no escuro com a certeza da luz. Jesus não esperava garantias. Ele caminhava com confiança. Sabia que o Pai estava com ele, mesmo quando tudo parecia desabar. Essa fé em movimento é a essência da coragem espiritual. A coragem de ser luz. Ser luz em tempos de escuridão é um ato de coragem. É escolher a verdade, mesmo quando ela incomoda. É viver com amor, mesmo quando o mundo oferece ódio. Jesus foi luz, e por isso ele foi perseguido, mas nunca apagado. A coragem de ser luz é a coragem de ser Cristo. A coragem de ser autêntico. Jesus não se moldava às expectativas, não buscava agradar, buscava despertar. Sua autenticidade era sua força, e essa força vinha da conexão com o divino. Ser autêntico é ser fiel à própria essência. É viver com integridade, mesmo quando isso custa caro. A coragem de ser quem se é o primeiro passo para viver o Cristo interior. A coragem de amar. De fato, amar exige coragem. Porque amar é se expor, é se entregar, é se vulnerabilizar. Jesus amou até o fim. Amou os que o traíram, os que o negaram, os que o crucificaram. Esse amor corajoso é a força que transforma o mundo. A fé que caminha. Coragem é fé que caminha, é confiança que age, é luz que insiste. Jesus nos ensinou que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com um propósito. Porque, no fim, a alma que escolhe a coragem é a alma que escolhe viver desperta. E viver desperto é viver como Cristo. Capítulo 15. Serviço, o Evangelho encarnado. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. O Evangelho que se move. O Evangelho não é apenas o que se lê, é o que se vive. Não está apenas nas páginas sagradas, mas nas mãos que acolhem, nos pés que caminham, nos corações que se doam. Jesus não pregava apenas com palavras, ele pregava com gestos. Lavou pés, curou feridas, abraçou os esquecidos. Seu evangelho era encarnado, era serviço. Servir é amar com as mãos. Servir é amar com ação, é transformar compaixão em movimento, bondade em presença, espiritualidade em prática. Jesus não esperava reconhecimento, ele oferecia cuidado. Não buscava aplausos, ele buscava almas. Cada gesto seu era uma oração silenciosa, cada toque, uma revelação do divino. O serviço como caminho. Servir é caminho, não apenas para o outro, mas para si mesmo.
Ao servir, a alma se purifica, o ego se dissolve, o espírito se expande. Jesus nos mostrou que o serviço não é submissão, é elevação. Quem serve, cresce. Quem cresce, ilumina. O outro como extensão de si. Jesus via o outro como parte de si. Não havia separação, havia comunhão. Servir o outro é servir o Cristo que habita nele. É reconhecer que o divino se manifesta em cada rosto, em cada dor, em cada história. O serviço é ponte entre almas. É evangelho que toca, que transforma, que cura. A espiritualidade encarnada. A verdadeira espiritualidade não está no isolamento, mas na presença ativa no mundo. Jesus caminhava entre os homens, não para observar, mas para servir. Ele nos ensinou que o céu se revela quando escolhemos amar com ação. Servir é tornar-se céu na terra. O Cristo que serve. Servir é encarnar o Cristo interior. É viver o Evangelho com o corpo, com o coração, com a alma. Jesus foi o exemplo vivo de que a grandeza espiritual se revela na humildade do serviço. Porque, no fim, não é o que sabemos que nos transforma, é o que oferecemos. E quem serve já vive o Evangelho. Capítulo 16. Consciência, a nova visão. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Ver com os olhos da alma. Há olhos que enxergam formas, cores, distâncias. Mas há outros olhos, os da alma, que enxergam verdades. Jesus via com esses olhos, via além da aparência, além da condição, além da história. Ele via o divino escondido no humano, a luz oculta na sombra, a essência por trás da forma. Essa visão é consciência desperta. A consciência que liberta. Ver com consciência é libertar-se. Libertar-se do julgamento, da separação, da ilusão. Jesus não via pecadores, ele via almas em processo. Não via inimigos, via irmãos em dor. A consciência é o olhar do amor, é a visão que cura, que acolhe, que transforma. A nova visão do mundo. O mundo não muda. Nós é que mudamos a forma de vê-lo. Jesus caminhava entre os mesmos lugares, mas enxergava o invisível. Onde havia desespero, ele via esperança. Onde havia morte, ele via vida. A consciência desperta é a lente do espírito. É a visão do Cristo interior. Ver a si mesmo com clareza. A nova visão começa dentro. Ver a si mesmo com verdade, com compaixão, com coragem. Jesus não nos ensinou a negar nossas sombras, mas iluminá-las. A consciência é espelho, não para condenar, mas para revelar. Ver-se com lucidez é o primeiro passo para evoluir. A visão que une. A consciência não separa, ela une. Jesus viu todo, viu o Pai em tudo, viu o reino em todos. A nova visão é unidade, é perceber que não há outros, há apenas expressões diferentes do mesmo divino. Essa visão é paz, é comunhão, é amor. A luz que vê. A consciência é luz, luz que revela, que guia, que transforma. Jesus nos convidou a ver com essa luz, a enxergar o mundo com os olhos do Espírito, a viver com lucidez e a amar com clareza. Porque, no fim, ver com consciência é viver como Cristo. Capítulo 17. Simplicidade, o caminho da verdade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A grandeza da simplicidade. Jesus nasceu entre animais, viveu entre pescadores, caminhou entre os pobres, não escolheu palácios, nem buscou títulos. Sua grandeza estava na simplicidade, na clareza das palavras, na pureza dos gestos, na leveza da presença. Porque a verdade não precisa de adornos, ela brilha por si só. A essência que liberta.
A simplicidade é libertadora. Ela nos livra do peso do ego, da necessidade de parecer, da ilusão do acúmulo. Jesus não acumulava, ele oferecia. Não se cercava de luxo, se cercava de almas. A simplicidade é retorno à essência. É viver com o necessário, com o verdadeiro, com o eterno. A verdade que se revela no simples. A verdade não grita, ela sussurra e só pode ser ouvida por corações simples. Jesus ensinava com parábolas, com histórias do cotidiano, com imagens da terra. Ele sabia que o sagrado se revela no comum, que o divino habita o simples. A simplicidade como caminho espiritual. Ser simples é ser inteiro. É não se dividir entre máscaras, entre aparências, entre desejos. Jesus era inteiro. Ele falava com clareza, amava com pureza e vivia com propósito. A simplicidade é caminho, é estrada limpa, é solo fértil, é luz sem sombras. O Cristo interior e a simplicidade. O Cristo interior não se manifesta no excesso, mas na autenticidade. Ele não precisa ser visto, ele precisa ser vivido. Jesus nos ensinou que o reino é dos simples, dos humildes, dos que sabem que o essencial não se compra, se cultiva. A simplicidade é o véu que se rasga para revelar o divino. A verdade que mora no essencial. A simplicidade é verdade encarnada, é espiritualidade sem ostentação, fé sem espetáculo, amor sem condição. Jesus nos mostrou que o caminho da verdade é feito de passos simples, de gestos sinceros, de presença autêntica. Porque, no fim, quem escolhe a simplicidade, escolhe a luz. E quem vive o essencial, já vive o eterno. Capítulo 18. Luz, a manifestação do Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. Mateus 5,14. A luz que habita em nós. Há uma luz que não se apaga, mesmo nas noites mais densas, mesmo nas dores mais profundas, ela permanece. Essa luz é o Cristo interior, não é chama externa, mas essência divina. Jesus não veio para ser o único farol, ele veio para acender outros, para mostrar que a luz não é privilégio, mas natureza. Ser luz é ser presença. Ser luz não é brilhar para si, é iluminar o caminho do outro. É ser presença que acolhe, que compreende, que transforma. Jesus era essa presença. Onde ele estava, a escuridão se dissipava, a dor encontrava consolo, a alma encontrava sentido. Ser luz é viver como ele viveu, com compaixão, com coragem, com verdade. A luz que cura. A luz cura. Não porque impõe, mas porque revela. Jesus curava com o olhar, com o toque, com o silêncio. Sua luz não era espetáculo, era amor em ação. A luz do Cristo interior cura porque vê, porque escuta e porque ama. A manifestação da luz. A luz se manifesta quando escolhemos a verdade, quando agimos com amor, quando vivemos com propósito. Não é preciso ser perfeito, é preciso ser autêntico. Jesus não exigia santidade, inspirava humanidade elevada. E essa humanidade é luz encarnada. A luz que transforma o mundo. O mundo não precisa de mais discursos, ele precisa de mais luz. Luz que se revela em gestos, em escolhas, em presenças. Jesus foi essa luz. E agora somos convidados a ser também. Cada alma desperta é um novo sol que nasce. Tornar-se luz. Tornar-se luz é viver o Cristo interior, é ser evangelho vivo, é ser amor em movimento, é ser paz em meio ao caos. Jesus nos ensinou que a luz não se esconde, se oferece, porque no fim quem escolhe ser luz, escolhe transformar o mundo. E quem manifesta o Cristo, já vive o reino. Capítulo 19. A nova terra, o reino em nós.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O reino não está longe. Por muito tempo buscamos o reino como algo distante, como promessa futura, como recompensa após a morte. Mas Jesus nos ensinou que o reino não está além das nuvens, está além da ilusão. O reino de Deus está dentro de vós. Não é lugar, é estado. Não é depois, é agora. A nova terra começa quando despertamos para essa verdade. A terra que nasce do Espírito. A nova terra não é construída com tijolos, mas com consciência. Não se ergue com poder, mas com compaixão. Jesus não veio para reformar sistemas, ele veio para transformar almas. E almas transformadas transformam o mundo. Cada gesto de amor, cada escolha de luz, cada ato de serviço é um tijolo na nova terra. O reino em ação. O reino se manifesta quando vivemos como Cristo, quando perdoamos, quando servimos, quando amamos sem medida. Jesus não nos deu mapas, ele nos deu exemplos. E cada exemplo é um convite a encarnar o reino. A nova terra é feita de almas despertas, de corações abertos, de consciências elevadas. A comunhão dos despertos. Na nova terra não há separação, há comunhão, não há hierarquia, há unidade. Jesus via todos como irmãos, como filhos do mesmo Pai, como partes do mesmo todo. A nova terra é construída quando deixamos de competir e começamos a compartilhar, quando deixamos de julgar e começamos a compreender. O reino em nós. O reino não é algo que recebemos, é algo que revelamos. Está em cada respiração consciente, em cada silêncio que acolhe, em cada presença que cura. Jesus nos mostrou que o céu não é destino, é escolha. E escolher viver com o Cristo interior é escolher habitar a nova terra. A terra que espera por nós. A nova terra não é utopia, é possibilidade. Ela espera por nós não como espectadores, mas como construtores. Jesus lançou as sementes, cabe a nós cultivá-las, porque no fim o reino não virá de fora, ele nascerá de dentro. Capítulo 20. Tu és o prodígio. O que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores. João 14:12. As maravilhas que habitam em ti. Por séculos buscamos prodígios fora de nós, no céu, nas mãos dos santos, nos gestos extraordinários e naqueles que consideramos ter adquirido capacidades superiores às nossas. Mas Jesus nos ensinou que o maior prodígio não é o que se vê, é o que se desperta. Tu és o prodígio, não por vaidade, mas por essência. Dentro de ti há luz, há poder, há divindade. O despertar é o grande poder. Despertar é poderoso. É sair da ilusão, é romper o véu, é lembrar quem se é. Jesus não veio para impressionar, ele veio para revelar. Revelar que o reino está em nós, que o Cristo pode viver em cada ser, que o divino não é distante, ele é íntimo. O milagre é viver com consciência. A vida como bênção. Cada respiração é uma bênção. Cada encontro, cada escolha, cada instante vivido com amor. Jesus vivia com presença, e essa presença era cura, era luz, era transformação. Tu também pode viver assim, porque a bênção não é privilégio, é possibilidade. O caminho da evolução. Evoluir é uma dádiva que podemos ofertar a nós mesmos, não porque é raro, mas porque é sagrado. Jesus nos mostrou que crescer, servir, amar, perdoar são maravilhas cotidianas. Tu és chamado a viver essas maravilhas, a ser um caminho de renovação e evolução para o mundo. Creia! Isso é possível. O Cristo que desperta em ti. O Cristo não está apenas em Nazaré, ele está em ti, esperando tua coragem, tua entrega, tua luz. Jesus não veio para ser único, ele veio para ser espelho. E quando tu escolhes amar, servir, despertar, a transformação acontece. Porque a grande maravilha
é tu seres quem realmente és. Tu és a continuação. Sim, tu és a continuação da missão. Tu és o Evangelho vivo, tu és o reino em movimento. Não esperes por sinais, sê o sinal. Não esperes por milagres, sê o milagre. Porque no fim o Cristo interior não é promessa, é realidade. E quando tu o vives, o mundo inteiro começa a se transformar. A jornada continua em ti. Se chegaste até aqui, não foi apenas por curiosidade, foi por chamado. Este livro não termina nestas páginas, ele começa agora, em tua vida, em teus gestos, em teu silêncio. Cada palavra que tocou o teu coração é uma semente, e cada semente precisa de tua presença para florescer. Jesus não veio para ser lembrado, ele veio para ser vivido. E tu, ao despertar o Cristo interior, te tornas continuação da missão. Não esperes por sinais externos. Tu és o sinal. Não busques milagres fora. Tu és o milagre. A nova terra começa em ti. O reino se revela em tua consciência. A luz que procuravas sempre esteve dentro. Agora caminha, com coragem, com compaixão, com verdade. E aonde quer que fores, leva contigo o Evangelho vivo, não o que se lê, mas o que se encarna. Porque no fim, a jornada espiritual não é sobre chegar, é sobre despertar e entender o que tu realmente és. E tu despertaste. Até breve, meu amigo, minha amiga, que tua jornada seja guiada pela verdade, pela paz e pela presença do divino que habita em ti. Por Marco Antônio Ciciriello.